vamos lá, vamos dar prosseguimento aí com o evento. Muito obrigado, Rosângela, Marília. Nós já estamos aqui com o nosso convidado especial, com o que vai comandar aqui a palestra magna no dia de hoje. Eu vou chamar ele aqui junto conosco e depois eu vou fazer a apresentação dele. Seja bem-vindo, doutor Gonzalo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marília, Rosângela. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer muito, Gonçalo. Obrigada. Eu vou fazer uma apresentação rápida, doutor. Caso tenha alguma coisa faltando, por favor, me corrija. Bom, a palestra magna será feita pelo nosso doutor Gonzalo Vecina Neto. Eu vou passar aqui o tema, né? Vai ser baseado em repensar, reinventar, agir, estratégias para crescimento e sustentabilidade, baseada no tripé estratégia, pessoas e casos práticos. Vou passar um pouco aqui sobre o currículo do Dr. Gonzalo. Mestre em administração, concentração de saúde pela ESP, FGV, Fundação Getúlio Vargas, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-presidente da Anvisa e ex-secretário municipal de saúde de São Paulo e ex-CEO do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Gonzalo, está tudo certo? Está tudo certo. Muito bem. Muito obrigado. Fique à vontade. Agora, o senhor pode ficar no comando e nós estamos aqui para apoiá-lo, tá bom? Muito bem. Eu não me lembro exatamente qual o tempo que eu disponho, só para... O tempo... Gonçalo, você pode levar 1 hora, ou, se você quiser, 40 minutos, e se a gente tiver perguntas, a gente repassa para você. Ok, muito obrigado. Tá bom? Fica à vontade. Bem, eu esses dias tive a oportunidade de ouvir algumas pessoas falando sobre como fazer o gerenciamento da saúde no país, né? E eu acho que a questão da oferta de serviços de saúde no Brasil está passando por um momento crítico em que, finalmente, as pessoas começaram a reconhecer uma certa diferença entre o que é fazer atenção à saúde e o que é fazer atenção à doença. O que é melhorar as condições de saúde de uma população a qual um conjunto de recursos esteja dedicado, né? E o que é fazer atenção à doença. Nós estamos, de uma forma geral, muito acostumados a fazer atenção à doença. E com isso, nós temos um olhar equivocado, porque é um olhar que utiliza um instrumento que é importante ser utilizado, mas que não serve para um processo de gestão voltado para resultados. E esse instrumento é o retrovisor. Nós utilizamos muito o retrovisor para imaginar como será o sistema de saúde daqui para frente. É muito comum as pessoas falarem: nós temos que nos orientar pelo orçamento. O orçamento é a peça mais importante da gestão. Eu não acho errado a gente achar que o orçamento é uma peça importante. Nós não podemos cometer bobagem e achar que é possível gastar mais do que nós temos. Mas permitir que o futuro seja construído pelo orçamento é a mesma coisa que permitir que o futuro seja construído com base no passado. Quando a gente adota um processo de criação do futuro com base no passado, nós estamos sendo condenados a repetir o que nós já fizemos. Então, fazer mais do mesmo. Neste momento, nós temos que entender que o mundo está passando por um processo de transformação muito violento. Esse processo de transformação muito violento já vinha sendo anunciado há algumas 3 ou 4 décadas. As transformações demográficas, sobejamente já discutidas,
ou seja, esse processo violento de urbanização pelo que nós estamos passando, esse processo de redução do número de filhos, o processo de envelhecimento, transformou a nossa epidemiologia, né? E nós passamos a ter doenças que exigem um outro modelo assistencial. De doenças que são atendidas verticalmente, ou seja, você vai no médico e resolve o problema, nós passamos a ter doenças que exigem atenção horizontal. Você vai no médico e não resolve o problema, você dá continuidade ao tratamento. Isso exige que você tenha um vínculo com o médico, com a equipe, vamos ser mais precisos, né? Não com o médico, com a equipe de saúde com a qual você está vinculado. Isso é um novo modelo assistencial para uma nova população e usando, terceiro componente, uma nova tecnologia. Que é outro problema muito importante, que é como é que nós fazemos a absorção de tecnologia. Esses três vetores são fantásticos, terríveis, e quem os ignora não conseguirá dar respostas que a sociedade quer e que a sua organização eventualmente possa se envolver para dar essas respostas. Mas isso exige que, em vez de você olhar para o passado para prever o futuro, você olhe para o futuro para construir o futuro. Então, é um pouco dessa questão de olhar para o futuro que eu gostaria de provocá-los agora, né? Para que a gente conseguir olhar para o futuro e conseguir construir um futuro desejável, nós temos que, paradoxalmente, olhar para o passado e saber o que nós fizemos. E, em sabendo o que nós fizemos, medir os resultados que alcançamos. E aí, nós temos que construir a visão do futuro. Lógico que a visão do futuro tem que estar alicerçada no que eu fiz no passado. Só que ela tem que resolver os problemas que o passado está me apontando no futuro. Então, esses três vetores que eu enunciei agora, ou seja, o vetor demográfico, o vetor epidemiológico, o vetor tecnológico, eles apontam para a necessidade de um novo modelo assistencial, com um novo modelo de incorporação de tecnologia e para um novo modelo de incorporação do processo de trabalho e dos próprios pacientes. E nós temos que transformar as nossas organizações para que as nossas organizações elas sejam capazes de oferecer esse novo modelo que nós ainda temos que construir. Ele não está construído. Nós sabemos mais ou menos os componentes que eles devem ter. Então, eles devem ter um processo de atenção continuada. Eles devem ter um processo de incorporação de tecnologia que seja baseado em boas práticas médicas, né? Esse processo de incorporação de tecnologia deve ser embasado em medicina baseada em evidências. Ao mesmo tempo, ele deve permitir que, em existindo protocolos para garantir o melhor uso de um procedimento ou de uma tecnologia para um determinado quadro clínico, ele também permita, concomitantemente, a individualização do plano terapêutico para um determinado paciente. Não tem mais aquela história de você dizer para o paciente o que ele vai fazer. Nós estamos vivendo num mundo em que o paciente tem tanta informação quanto o próprio profissional em determinadas circunstâncias e para determinado tipo de patologia. Isso implica em ter que negociar com o paciente um plano terapêutico individualizado. Não tem mais você chegar para o paciente e falar, olha, agora você vai comer sem sal, não vai beber e não vai fumar, e vai fazer exercício. Não vai dar certo. Nós temos que aprender como é que a gente faz
para construir um plano terapêutico negociado. Então, não só a equipe tem que ter um preparo diferente para conseguir utilizar protocolos, para conseguir fazer o papel de direcionador do paciente no sistema de saúde, como o paciente tem que deixar de ser paciente e passar a ser sujeito do seu processo de atenção. Muito do que nós sabemos hoje sobre o processo terapêutico depende da adesão do paciente e do paciente se transformar em sujeito. Por isso é fundamental um novo comportamento da equipe de saúde com relação à incorporação do paciente na equipe sanitária, de tal forma que ele seja também um agente construtor do seu processo de atenção à saúde. Colocadas essas bases, né, nós temos que pensar agora, tanto em setor público quanto em setor privado. Né? O setor público e o setor privado têm caminhos diferentes, é óbvio que tem caminhos diferentes. Mas eles têm muitos pontos de contato, porque nós estamos falando de uma mesma população. Tem gente que terá oportunidade de optar por ter um plano de saúde privado e poderá financiar esse plano de saúde privado. Mas não é o plano de saúde privado que nós temos hoje. O modelo que nós temos hoje é o modelo de livre escolha. O modelo de livre escolha está fadado a desaparecer. Por quê? Porque não tem como financiar um modelo de livre escolha e, pior, o modelo de livre escolha não leva a uma melhor atenção à saúde. Né? Pelo contrário, ele leva a um processo de acerto e erro. Ele não escolhe o melhor caminho. Então, nós temos que reformular o modelo de atenção privada, mas nós temos que conseguir convencer os pacientes de que esse modelo que nós estamos propondo é o modelo melhor. Não é a tendência é tentar dizer que este é o modelo mais barato. O leigo, quando olha para o modelo onde você tem um médico da atenção primária, que faz a recepção do paciente, que identifica seu problema, que propõe um processo terapêutico e encaminha esse paciente para acesso a outros níveis tecnológicos do sistema, a tendência é dizer, isso aqui é mais barato. Isso aqui não é mais barato, isso aqui é mais efetivo. Então, tem uma questão de eficiência, tem uma questão de eficácia e tem uma questão de impacto no projeto sanitário. Só que nós temos que convencer os nossos clientes, os nossos parceiros aí, que são os pacientes, de que a livre escolha não garante uma melhor assistência à saúde. Ele não sabe qual é o melhor caminho, mas ele poderá construir o melhor caminho para ele se houver um trabalho conjunto com a equipe de saúde adequadamente preparada para encontrar esse caminho único. Isso é verdade para a reconstrução, para o reposicionamento da iniciativa privada. Ou seja, os planos de saúde têm que sair do modo em que estão operando hoje. Os planos de saúde têm que caminhar para um modo gerenciado. Né? Temos que construir portas de entrada, temos que conseguir construir protocolos voltados para o que é mais prevalente e temos que ter um processo de avaliação da incorporação de tecnologia que responda às necessidades de financiamento que aquele projeto assistencial tem. Isto começa a ser verdade em alguns planos verticalizados. Mas a verticalização não é a única condição a partir da qual eu consigo oferecer esse tipo de projeto assistencial. A verticalização é uma das propostas. E eu não tenho dúvida que temos alguns, 2, 3 exemplos de projetos de planos de saúde que verticalizaram e que estão tendo relativo sucesso do ponto de vista de encontrar
melhor resultado, ter mais lucro, e, ao mesmo tempo, ter uma clientela mais satisfeita. Temos alguns exemplos aí, eu não vou identificá-los para não cometer o erro de deixar de identificar outros. Mas a verticalização ofereceu uma saída. Agora, a verticalização é a única saída? Não é. Existem outras alternativas que exigem a construção de parcerias. Então, em vez de construir o caderninho de profissionais catalogados lá, nós temos que começar a criar um catálogo de parceiros que aceitam um conjunto de medidas através das quais os pacientes terão acesso e serão encaminhados dentro do sistema de saúde. Então, essa inteligência que nós precisamos trazer para dentro do processo assistencial, no caso do setor privado. Né? E é óbvio que isso vai ter que ter consequências no modelo de financiamento, e, em tendo consequências no modelo de financiamento, poderá ter as consequências que o setor privado vem buscando, que é aumentar a clientela. O setor privado quer aumentar a clientela de um jeito, a meu juízo, equivocado. Qual é o modelo que o setor privado quer? Oferecendo um produto mais vagabundo, para ser bem direto e claro. Eu acho que no estágio de desenvolvimento que nós estamos, né, nós estamos no meio do caminho do desenvolvimento, nós não somos um país desenvolvido, nem tampouco um país subdesenvolvido, então nós estamos no meio do caminho, talvez seja o pior local para estar em caminho, no meio do caminho, porque ainda tem muito para frente, não dá para voltar. Nesse momento que nós estamos, não tem muita alternativa, tem que continuar caminhando. Então, se eu quero aumentar a minha clientela, não tem cabimento oferecer um produto de qualidade inferior, como se está tentando fazer. Né? E eu espero que a autoridade regulatória consiga convencer o mercado de que essas alternativas não são alternativas. Né? Então, você pegar lá, fazer um plano que você paga uma quantidade pequenininha por mês e tem acesso a uma rede de descontos. Está acontecendo. Eu espero que isso rapidamente se esgote e se demonstre que consumir serviços e ações de saúde não tem nada a ver com saúde, como já foi anunciado por Michel Foucault, quando ele descreveu o que era medicalização. Medicalização é confundir consumo com saúde. Né? Então, foi no médico, ganhou saúde. Não foi no médico, não ganhou saúde. Essa é uma questão que tem que ficar muito clara para nós. E o que está sendo proposto nesse modelo meia-boca de assistência à saúde é consumo de serviços e ações de saúde. Consumo de ações e serviços de saúde não refresca o SUS, porque os responsáveis por esse tipo de solução gostam de falar isso. Se esse cara for lá naquele lugar, ele não vai no SUS. E o SUS funciona melhor sem ele. Lê do engano. Os recursos de uma sociedade são os recursos de uma sociedade. Quando eles são gastos, eles são perdidos se não forem adequadamente utilizados. Então, eu acho que esse tipo de solução não é solução. Nem serve para ganhar dinheiro, nem serve para oferecer uma condição mais adequada para a sociedade. E por isso, o Estado, através dos seus instrumentos de regulação, deve buscar intervir para que isto não ocorra. Nós temos que conseguir baixar custos, aumentar a eficiência do sistema e com isso, oferecer um serviço mais adequado para a sociedade. É isso que a iniciativa privada tem que fazer. E ter um processo mais inteligente de incorporação de tecnologia. E tentar formar para o que é a alta tecnologia, alto custo, transplante,
hemodiálise, cirurgias mais complexas como fêmur, joelho, coração, uma rede de expertises que ofereça escala econômica. Como é que faz para conseguir criar uma rede de expertises que consiga construir escala econômica na iniciativa privada, num clima de competição como o que nós temos? Nós podemos imaginar duas situações. Uma situação é o próprio agente do setor privado conseguir gerar uma solução de rede. Exige uma inteligência que eu acho que o mercado não tem. A outra é tentar que o mercado crie soluções como as ACOs, né? que são uma inteligência externa que vende serviços. Então, uma ACO, por exemplo, que consiga construir numa determinada base populacional uma rede de serviços de alta complexidade e venda esses serviços para usuários, compradores desses serviços. Então, quando você tiver uma cirurgia uma cirurgia cardiovascular, você vai comprar essa cirurgia cardiovascular de uma rede que oferece isso para um grupo populacional maior e onde existem diversos interesses diferentes. Isso seria possível montar. Nós não temos quem ofereça isso no Brasil, porque não existe demanda. Mas na medida em que houver essa transformação, e se observe a possibilidade da ocorrência de demanda, como está ocorrendo, por exemplo, hoje uma demanda por atenção primária, eu tenho certeza que ocorrerão a oferta de alternativas. Uma outra alternativa, mais fácil por um lado, mais complexa por outro, é tentar montar essa rede junto com o próprio SUS. E aí, como falar do SUS? Por paradoxal que seja, eu não consigo enxergar um sistema de saúde privado melhor sem um SUS privado melhor. É um pouco como falar de imunidade de rebanho. Se nós não conseguimos atingir a imunidade de rebanho, só quem tem dinheiro não vai conseguir viver num mundo melhor. Ou o mundo melhora para todos, ou o mundo não melhorará para alguns, por causa da imunidade de rebanho. Se eu não conseguir imunizar a maior parte da população, o bicho não para de circular e produzir seus efeitos. Então, eu acho que nós temos que conseguir trabalhar no sentido de que o Sistema Único de Saúde seja resgatado por toda a sociedade. Isso implica em que também o setor privado tem que trabalhar por um sistema público que funcione melhor. E o sistema público tem que garantir que o sistema privado funcione melhor. Por isso a regulação feita pelo próprio SUS do sistema privado. É muito difícil entender essas relações dialéticas que parecem que constroem paradoxos. Não são paradoxos. São movimentos que ocorrem numa mesma linha de tensão. E por isso difíceis de serem observados. Mas existe um sem número de oportunidades quando nós falamos, por exemplo, de doenças raras, em que poderíamos ter um acordo entre o setor público e o setor privado, com vistas à construção de redes inteligentes. Vou dar um exemplo. A troca de cabo de marca-passo. A troca de cabo de marca-passo é um capítulo à parte da medicina, que é extremamente complexo, pode ser extremamente caro e custar muitas vidas. Retirar um cabo de marca-passo com uma cirurgia aberta tem uma mortalidade de cerca de 25%, com um custo bastante elevado,
porque isso implica em fazer uma cirurgia vascular muito complexa, dependendo de como o cabo esteja emaranhado com o tecido do paciente. Quer dizer, entrar pela veia porta e ir até lá o átrio do coração, retirando esse cabo que está incrustado no corpo. Existem equipamentos para fazer isso. Hoje existem sistemas que ele vai comendo o cabo por dentro, como se fosse um tatuzinho, né? E retira o cabo inteiro. Só que são sistemas bastante caros e que poucos profissionais sabem utilizar. Pelo volume de casos que nós temos no Brasil, quantos centros nós deveríamos ter que tivessem essa capacidade de retirar cabos com o máximo de eficiência e segurança possíveis? 2 ou 3 no Brasil. 2 ou 3 no Brasil. Quer dizer, todos os cabos de marca-passo mais complicados só deveriam ser retirados em 2 centros. As pessoas viajariam para esses centros e fariam a retirada. Veja, isso exigiria uma inteligência que nós ainda hoje não temos. Mas nós podemos construir se nós entendermos que isso é importante. Existem várias condições que respondem a este tipo de modelo. Síndrome do intestino reduzido para crianças. 5 ou 6 centros no Brasil. Por causa do volume, por causa do custo e da capacidade dos profissionais que teriam que operar este modelo. Então, mas isso exige que nós tenhamos quem oferte esse tipo de serviço ou crie esse tipo de solução. O SUS tem naturalmente um grande volume de pacientes. E aí nós podemos criar interações. Essas interações podem acontecer de maneira fortuita. Aí é uma coisa interessante. A necessidade constrói soluções. Já existe uma rede construída desse jeito, baseada na necessidade. Se nós olharmos para essa rede, talvez a gente consiga enxergar parte do que eu estou propondo como sendo uma solução. É a rede de hemodiálise. O Brasil hoje, apesar de ter 5.600 municípios, de ter 150 mil pacientes em hemodiálise, tem, imaginem quantas unidades de hemodiálise no Brasil. De acordo com os dados que eu obtive do CNES, hoje nós temos no Brasil 148 unidades de hemodiálise. Apesar de serem 5.600 municípios. Ou seja, toda semana, 150 mil pessoas se deslocam 3 vezes por semana para ir para uma unidade de hemodiálise e passar lá 4 horas sentado do lado de uma cadeira, fazendo a sua sessão. Talvez nós estejamos exagerando no número de unidades, sejam muito poucas, nós teríamos que aumentar um pouco mais a capilaridade, mas isso tem dado conta da situação no Brasil. E com certeza, onde tem uma unidade de hemodiálise pública, tem uma unidade de hemodiálise privada. Pelos meus dados, 95% das hemodiálises do Brasil são feitas em unidades SUS. Só 5% são feitas em unidades de hemodiálise para o setor privado, apesar do setor privado ter 23% da população. Devem existir algumas pouquíssimas unidades que são exclusivamente privadas, né? Eu conheço os grandes hospitais aqui em São Paulo, eles têm suas unidades de hemodiálise e não realizam hemodiálise por SUS. Mas eu imagino que poucas
não utilizem a escala que tem da presença do nefrologista, da presença de uma equipe de enfermagem altamente qualificada, etc., para não fazer, não ter duas portas, uma porta pública e uma porta privada. Aí eu imagino que dessas 148 unidades, a grande maioria tem as duas portas. E que uma pequena quantidade, eu não sei quantas, tem exclusivamente uma porta privada. Mas a hemodiálise é um exemplo de como isso se construiu fortuitamente. É lógico que essa construção foi uma construção dolorosa. Quem conhece um pouco o setor sabe dessas idas e vindas, sabe de como os responsáveis por unidades de hemodiálise vivem reclamando de um equilíbrio tênue entre receita e despesa e de como quaisquer alterações nesse equilíbrio criam grandes tensões. Mas como é um procedimento vital, nós temos conseguido ter inteligência de manter isso funcionando. O que eu estou pedindo agora é para a gente olhar para esse modelo para conseguir construir outras escalas, outras economias de escala, e onde o SUS consiga dar o melhor para uma parte da população e o setor privado consiga, da mesma forma, dar o melhor para a sua população, através da construção dessas escalas. É óbvio que no SUS nós temos muito mais problemas para resolver. São semelhantes aos da iniciativa privada, mas são mais complexos por causa do volume. O volume muda a complexidade do problema. Então, quando nós falamos de regulação de acesso, nós temos que reconstruir o que existe no SUS. E sabendo que isso vai ter que ser reconstruído, quem sabe na regulação de acesso eu consigo construir alguns pontos de contato onde eu pensaria economias de escala. Que poderiam ter respostas no SUS e poderiam ter respostas no setor privado, tanto faz. Desde que eu tenha como acompanhar as entregas, ou seja, a geração de um negócio muito falado hoje em dia, mas que pouca gente sabe como fazer, que é chamado de valor. Como a gente vai fazer para construir isso? Então, o modelo de atenção à saúde que o SUS desenvolveu está basicamente colocado em cima de uma proposta cartorialista de municipalização, que não tem mais como dar resultados. Nós temos que dar um passo atrás. A atenção primária é necessariamente municipal. E a atenção primária tem um componente que tem dado muito bom resultado, que é a estratégia da saúde da família. Existem até alguns devaneios na iniciativa privada de que a estratégia da saúde da família pudesse ter uma porta privada. Podemos discutir, eu tenho mais dificuldade em conseguir identificar como resolver isso, mas enfim, vamos ver que tipo de proposta pode ser construída aí. Mas, de qualquer forma, ter uma equipe de saúde da família para atender uma base populacional em torno de 3.000 pessoas, eu acho que nós já falamos em mais 4.000 pessoas, eu acho que é ruim. A experiência demonstrou que 3.000 pessoas é um ponto de equilíbrio bom para a expansão da assistência à saúde da família, que deve ter, né, um bom apoio de especialidades mais críticas, como a saúde mental, a cardiologia, né? E para isso tem que conseguir utilizar de forma mais radical a tecnologia disponível. Então, acho que, neste momento, nós poderíamos dar um buster muito importante na atenção primária e na estratégia da saúde da família, por exemplo, com a telemedicina. É o momento. O que nós precisamos para dar esse booster para a telemedicina? Nós precisamos que todas as unidades de saúde, 50.000 unidades, tenham acesso à internet. Isso não mais do que 12% tem. E que todas as equipes de saúde da família, que cobrem hoje 60% da população brasileira, tivessem tablets e celulares, para que elas pudessem fazer esse contato
com a clientela. Isso mudaria radicalmente o perfil da atenção primária no país. É um investimento relativamente pequeno, né, em hardware. O mais complicado será o software. Este é mais complicado. Principalmente do ponto de vista da capacidade de interoperabilidade. Os barramentos teriam que ser adequados para permitir interoperabilidade. Hoje tem tecnologia para responder a isso. Ontem não tinha. Hoje tem tecnologia para responder a isso. Mas nós precisamos construir essa alternativa. Se eu conseguir reestruturar com a tecnologia da informação, ou seja, telemedicina e software de gerenciamento de prontuário eletrônico, a atenção primária, aí eu tenho que ter a construção de um modelo assistencial baseado em bases populacionais e não em limites estreitos dos municípios. Talvez, em alguns casos, dos estados. A construção do modelo do SUS foi feita com base municipal, por causa do acidente Collor de Mello. O acidente Collor de Mello nos fez caminhar para uma proposta assistencial, que é uma proposta assistencial baseada em municípios. Naquele momento havia uma briga entre os estados e o governo federal, e aí o governo federal resolveu ir direto aos municípios, né? Com aquela proposta, inclusive pós-Collor, mas que pegou a onda do Collor, do Gilson Carvalho, de a utopia de cumprir a lei, né? Vamos cumprir a lei. E aí começou o processo de transferência direta de recursos para os fundos municipais de saúde. E isto gerou esse processo de municipalização autárquico que nós estamos vivendo hoje. O município de São Paulo tem 15 hospitais, mais ou menos. O governo do estado no município de São Paulo tem 20 hospitais, mais ou menos. As duas redes, a municipal e a estadual, não conversam nem na epidemia. Então, nós tivemos casos aqui na cidade de São Paulo, durante a pandemia, em que existiam vagas numa rede e não existia vaga na outra, e as duas não se conversaram. Porque o sistema CROSS do estado e o sistema SIGA do município não tem nenhum ponto de contato. No município de São Paulo, o município produz 18 milhões de consultas, o estado produz 25 milhões de consultas. 15% das internações do município de São Paulo são de não munícipes. 70% da terapia quimioterápica feita no município de São Paulo é de não munícipes. Só que tudo isso acontece ao azar. Então, a Grande São Paulo são 39 municípios e 18 milhões de habitantes. Em todas as grandes cidades tem uma rede municipal própria. Diadema, São Bernardo, São Caetano, Mauá. Essas grandes cidades todas têm uma rede própria. Algumas têm até hospital próprio dessa cidade. A rede municipal não conversa com a rede estadual e vice-versa. Então, teríamos que pensar num modelo de gestão da rede pública de saúde. Seja a rede pública própria, seja a rede pública contratada. No município de São Paulo, nós temos uma rede privada contratada importante. É a Santa Casa de Santa Amaro, a Santa Casa de São Paulo. Tem alguns hospitais privados na área de câncer, na área de cirurgia cardíaca. Então, tem uma rede importante que está sob gestão do município, porque o município está em gestão plena. E tem a rede própria do Estado. Nós temos que integrar tudo isso. E como é que integra? Criando um modelo de gestão, um modelo de governança.
O hospital é do município, o hospital é do Estado. Quem governa a porta de entrada? Essa é a principal discussão. E nós não conseguimos resolver isso, porque essa é uma discussão política, é uma discussão do poder. Quem manda? Se eu que pago para aquele hospital funcionar, eu que mando nele. Pois bem, para criar uma rede de serviços de saúde, nós temos que rediscutir como é que é a governança dessa rede, mas ela tem que obedecer à base populacional. A base populacional dos 39 municípios, dos 18 milhões de habitantes. No Brasil, nós temos umas 44 manchas populacionais. Diz a lenda que nós temos algo em torno de 190 macro-regiões que poderiam ser chamadas de macro-regiões de saúde, onde nós poderíamos estar construindo um modelo assistencial mais eficaz, mais efetivo do que o que nós temos hoje. Lógico que isso exigirá uma inteligência que está absolutamente em falta hoje no país e, bom, até hoje esteve em falta também, porque nós não conseguimos dar esse passo. Ao dar esse passo, nós poderíamos estar pensando na constituição das redes que podem atingir tanto o setor público quanto o setor privado, podem ficar no setor público ou podem ficar no setor privado. Desde que a gente tenha uma amplitude de visão diferente do que é o público e do que é o privado. Quando a saúde é necessariamente um bem público. Para fazer essa proposta, nós temos que olhar para o futuro. E para fazer essa proposta, nós temos que olhar para o futuro com um descolamento que é muito raro a gente ter do passado. Esses dias eu estava discutindo com um profissional muito competente, que ocupou já cargos importantes aí no SUS, a questão da incorporação de tecnologia. E ele discutia comigo dizendo: a incorporação de tecnologia tem que obedecer ao orçamento. Significa dizer que o Zolgensma nunca será incorporado na assistência à saúde. O Zolgensma é aquela tecnologia descoberta pela Novartis para tratar aquela doença muito rara, mortal em criança, que tem uma ferramenta chamada Zolgensma, que é uma ferramenta genética que entra dentro da pessoa, mexe lá no DNA da pessoa, que não expressava uma determinada enzima e que passa a partir daquele momento a expressar aquela enzima e a vida da pessoa muda. Pois bem, essa alternativa custa 12 milhões de reais. Não tem dinheiro para pagar essa tecnologia. Então, as crianças que nascem com esse problema devem morrer. Nós temos que encontrar uma alternativa mais inteligente para isso, né? E essa alternativa está na solução de olhar para o orçamento, sem olhar para o orçamento, respeitando o tamanho do orçamento, mas pensando no futuro. Se vocês olharem para como nós resolvemos o problema da AIDS, certamente vocês vão ver que tem uma solução lá. O Brasil, em 1995, decidiu fazer uma loucura, que é oferecer medicamentos e centros de tratamento de AIDS para todos os pacientes portadores do vírus da AIDS. Isso foi considerado uma verdadeira loucura. Por quê? Porque o preço dos coquetéis indicavam que nós não iríamos ter orçamento para cobrir a demanda por medicamentos. Mas nós fomos construindo isso. E parte dessa construção começou porque os pacientes, suas famílias, sua rede de influências,
médicos, enfermeiras, amigos, conhecidos, criaram uma teia. E essa teia cobrou do Estado uma resposta à sociedade. E nós fomos nos ajeitando. Ora, usamos laboratórios do Estado para produzir medicamentos a um preço mais justo. Ora, ameaçamos e até chegamos a fazer licenciamento compulsório de patentes, o que é chamado de quebrar patentes. Fizemos negociações duríssimas com as multinacionais para terem preços mais adequados à realidade brasileira. Conseguimos construir uma rede de laboratórios que faz carga viral no Brasil inteiro. São 60 laboratórios que realizam exame de carga viral, que é um exame sofisticado, porque é um exame que trabalha com material genético. Hoje nós conseguimos fazer um bom controle de carga viral no Brasil todo. O Brasil está com cerca de 920 portadores do vírus da AIDS. Este ano é um ano que, apesar de todas as desgraças que nós temos acontecendo nele, houve uma queda na mortalidade dos pacientes com AIDS e uma diminuição do avanço da epidemia da AIDS. Quando nós, em 95, resolvemos fazer o que nós estamos fazendo hoje, ao custo que nós estamos fazendo, a África do Sul decidiu que não tinha dinheiro para fazer isso. Hoje, a África do Sul tem 15% da população infectada pelo vírus da AIDS. 15% de 210 milhões de brasileiros são 40 milhões de brasileiros. Nós tomamos essa decisão olhando para o futuro e não para o orçamento. Com isso, eu estou dando 2 recados. Primeiro, tem que olhar para o orçamento, mas ele não pode ser o único direcionador. A minha visão de futuro tem que informar o que o futuro está propondo. E dependendo do que o futuro está propondo, nós temos que construir a viabilidade da utopia. Ou o futuro será muito desastroso. Então, eu quis aqui, neste papo inicial, colocar um conjunto de desafios que são, na minha opinião, os desafios do momento, tanto para o setor público quanto para o setor privado. É óbvio que eu não acho que eu propus nada que seja fácil de fazer. Aliás, para problemas complexos, soluções complexas, não existe fácil. O que nós temos que entender é que nós temos que buscar esse conjunto de soluções. Nós temos que entender que a complexidade exige mais do que nós estamos acostumados a dar. Então, nós temos que oferecer soluções complexas para problemas complexos. Mas temos que oferecer soluções. Este momento em que nós estamos vivendo esse meio da pandemia, que ainda falta outra metade por vir, é um bom momento para refletir sobre a importância de ter um sistema de saúde para construir uma civilização melhor. Um sistema de saúde que tem as consequências do sistema de gestão da sociedade capitalista que nós temos. Terá um componente público e um componente privado. E dentro do componente público terá também um componente privado, como tem. 70% das ações e serviços de saúde feitas no Brasil são feitas pela iniciativa privada. Parte para ela mesma, parte para o Estado. Então, não estamos falando de nenhuma novidade, nem negando nenhuma realidade. Nós estamos falando que nós precisamos mudar essa realidade e melhorar a capacidade dela a produzir igualdade, que é o grande desafio que nós temos que resolver para a sociedade brasileira. Nossa sociedade só será melhor se ela for mais igual. E, com certeza, a construção da igualdade passa pela saúde. Bom, acho que as provocações eram estas. Muito obrigado. Eu gostaria agora de buscar responder a pergunta.
Gonçalo, obrigadíssima aí pela sua fala, muito interessante, né? Você sempre passando aí bastante informação aí do setor. Eu queria fazer uma pergunta, Gonçalo. A gente entende aí que a briga política, né, nos impede a criar muito no Brasil e no mundo, né? Isso não é só um problema brasileiro, né? Não é só um problema do Brasil. Qual a forma de atacar isso, doutor Gonçalo? O que a gente pode fazer? O que a sociedade pode fazer? Tem grupos aí com especialistas de saúde discutindo tanto, né, esse momento que a gente está vivenciando. Na pandemia, a gente viu algumas iniciativas interessantes acontecendo. Como perdurar isso e como a gente atacar esse... como é que eu posso chamar isso, né? Essa briga política que não nos deixa avançar. A briga política, nós temos que esperar ela passar. Essa não tem saída, né? Então, com a inteligência que a atual política brasileira tem, não vejo saída, né? Então, você pega, por exemplo, o Bolsonaro, os filhos dele, o pessoal lá do Ministério, é um desastre. Não tem negócio com esse pessoal. Pega um secretário de Ciência e Tecnologia que é médico. O secretário de Ciência e Tecnologia é médico, né? O general Pazuello é um general. Então, ele pode ser muito bom em estratégia de guerra, mas de saúde ele entende uma pica, certo? Aí o cara fala, não, o melhor jeito de acompanhar essa epidemia é com diagnóstico clínico. Veja, não tem como dar diagnóstico de certeza da epidemia sem o RT-PCR. E ele vem querer dizer que tem que fazer diagnóstico clínico? Impossível, né? Tem que ter RT-PCR para você conseguir isolar o paciente. Agora, o secretário de Ciência e Tecnologia vir falar que hidroxicloroquina e vermectina mudam o curso da doença é ridículo, né? O general pode falar isso, mas o médico não pode falar isso. Então, tem que esperar esses caras passarem. Enquanto esses caras passam, nós temos que pensar em outras coisas. Por quê? Porque no município tem espaço para fazer coisas. Por quê? Porque no Estado tem espaço para fazer coisas. Por quê? Porque na iniciativa privada tem espaço para fazer coisas. Então, nós temos que caminhar no sentido de propor o que é possível ser feito enquanto perdura esse clima idiota que nós estamos vivendo. Mais 2 anos isso acaba. Se nós vamos ser capazes de renovar isso ou não, são outros 500. Eu espero que não renovemos, que a gente consiga passar para um outro estágio, que a gente escolha melhores governantes. Agora, enquanto isso, nós temos soluções aqui no nosso alcance. Eu acho que tem um caminho que algumas operadoras começam a vislumbrar. Esse caminho que algumas operadoras começam a vislumbrar é muito importante que elas continuem. Eu acho que tem uma saída via verticalização, mas tem uma outra saída via construção de redes. Nessa saída via construção de redes, falta pensadores, né? Falta gente que tenha condição de aparecer nesse mercado com uma solução que faça a ligação entre a operadora e o prestador. Isso não temos. Por que não temos? Porque não existe demanda. E por que não existe demanda? Porque ninguém enxergou a solução. Sem demanda não haverá oferta. Não tem como você oferecer uma solução que você não consegue vender. Então, tem uma dialética aí entre a oferta e a demanda, que cabeças mais privilegiadas terão que conseguir encontrar para fazer, para encontrar um nicho para ganhar dinheiro. Oferecer uma alternativa que gere uma demanda na área da assistência privada. Eu tive uma experiência interessante que você certamente conhece, Maria,
de discutir com os profissionais do Banespa, Santander, sobre o plano de saúde deles. Eles não querem saber de aceitar um plano de saúde que não seja de livre escolha. Por quê? Porque eles foram criados na livre escolha. Aí você chega para eles e fala, agora você vai ter que ir no médico da atenção primária. Como é que faz para fazer essa limonada? Difícil. Tem jeito de fazer? Tem, mas tem que quebrar ovos. Ninguém quer quebrar ovos, então não vai haver saída. Verdade. Perfeito. Então, estamos no momento de achar um cara que quebre ovos. É isso mesmo. A gente já tem alguns comentários e perguntas aqui, doutor Vecina. A Vera Lúcia Leão. Doutor, achei a reflexão que nos traz acerca do desperdício utilizado na saúde, que não reflete saúde. Não importa se foi da esfera privada ou pública, não deixa de impactar na vida do brasileiro como um todo. Aí ela pede aqui, se possível, fala sobre a medicalização na saúde mental. Medica-se o comportamento, mas não ajuda o sujeito a educar os sentimentos. Veja, um dos caminhos da medicalização é o caminho da negação do outro. Então, você nega o outro e, com isso, você impõe uma solução. É muito mais fácil você fazer isso do que você buscar uma solução que contemple aquilo que eu falava há pouco, de um plano terapêutico negociado. Então, na saúde mental, isso é muito mais complicado. Mas faz parte do arsenal de instrumentos de trabalho do profissional da saúde mental, a sua capacidade de negociação com o seu paciente. Resolver o problema do paciente com pílulas é um caminho natural para não resolver o problema, para criar uma necessidade medicalizante. Então, o que nós temos que mudar é o processo de atenção na saúde mental e incorporar o fato de que grande parte da população necessita de um processo de atenção à saúde mental. E nós não estamos preparados para oferecer isso. Esse processo de atenção não necessariamente precisa ser dado por psiquiatras. No limite, por psicólogos. Mas o profissional da atenção primária tem que ter conhecimentos adequados e minimamente suficientes para também fazer a sua parte. Existe uma saúde mental na atenção primária. E dessa saúde mental na atenção primária, o generalista e a enfermeira têm como participar. Eu achava a experiência que eu assisti ser realizada e que nós tivemos a oportunidade de incentivar a ser realizada aqui no município de São Paulo, da terapia geral comunitária, foi muito interessante. A terapia geral comunitária, que é uma invenção de um psiquiatra cearense, é uma coisa riquíssima. Você faz um processo de formação de não profissionais de saúde mental para fazer rodas de discussão. E essas rodas de discussão que ocorrem uma vez por semana com a população são uma belíssima porta de entrada de um sistema não medicalizante para discutir os problemas de saúde mental de uma comunidade, discutir coletivamente esses problemas. Lógico que isso causa convulsões nos psiquiatras, particularmente nesses psiquiatras ligados ao mundo do remédio. Mas não tem outra solução. Quer dizer, o que os psiquiatras imaginam de futuro para a humanidade é todo mundo tomando Prozac.
Mas não, o mundo não precisa tomar Prozac para se comportar de maneira adequada. Algumas pessoas talvez precisem tomar fluoxetina, o resto não precisa. As pessoas precisam ser escutadas. O grande problema da saúde mental é a capacidade de escuta. Então, nós temos que desenvolver na atenção primária uma capacidade de escuta. Talvez a gente tenha que caminhar para uma capacidade de escuta especializada, também na atenção primária, ou seja, ter a psicóloga na atenção primária, levar para as unidades de atenção básica uma consultoria da psiquiatria, né? O psiquiatra como um consultor da atenção primária, mas nós temos que incorporar a atenção psiquiátrica na atenção médica. Não tenho a menor dúvida disso. Durante esse intervalo... Tem mais uma pergunta, mais algumas perguntas aqui, Gonçalo. Estamos tendo uma invasão de som aí, né? Oi? E para o nosso painel, tendo um som. A gente vai conversar aqui no bastidor, junto com a Marília e com a Rosângela, tá? Pronto. Acho que agora ficou bom, né? Ficou bom. Vamos lá. Diniz manda José Antônio Diniz de Oliveira, Fio Saúde. Gonçalo, você acha que a municipalização da saúde deve ser revista e transformada em regiões sanitárias? Fale um pouco mais sobre isso, apontando para um sistema ideal. O sistema ideal não existe. Agora, com certeza, a municipalização autárquica que nós fomos empurrados a realizar por causa daquele momento em que Collor brigava com os governadores, nós temos que recuperar. Os estados estão sem função no SUS. A rigor, nenhum estado tem função no SUS. Então, hoje o estado faz o que o município não faz. E quando o município faz, o estado não faz e nem se articula. É o caso do município de São Paulo. Em alguns estados, onde os municípios têm menos capacidade de fazer uma intervenção mais profunda, como, por exemplo, no Ceará, o estado avançou mais, criando regiões de saúde. Mas não há uma integração entre estado e município. Ficou muito fácil. Quem quiser faz, quem não quiser faz o que quiser. Então, hoje, os municípios foram chamados a estar na linha de frente, pelos munícipes. E os estados fazem o que bem interessa fazer. Aqui o estado de São Paulo é um exemplo típico. O governo do estado de São Paulo não faz absolutamente nada. Ele tem lá uma rede de hospitais, uma rede de ambulatórios, e entrega isso através da CROSS, sem se preocupar se você está conseguindo atender de maneira adequada ou não a população. Qualquer um de nós, usando a lei de acesso à informação, pode perguntar no governo do estado qual é o índice de absentismo nos grandes ambulatórios que o estado tem hoje. O estado entrega as consultas no CROSS. Os municípios pedem para marcar consultas no CROSS. E o CROSS marca as consultas para daqui a 6 meses. O índice de absentismo das consultas marcadas pelo CROSS está em 40%. É quase a metade das consultas de especialidade que o governo do estado entrega para a sociedade. Isso é inadmissível. Inadmissível mesmo. Inadmissível. Agora, eu não estou fazendo isso, não é uma denúncia, não estou fazendo nenhuma sacanagem. É a realidade. Como é que faz para sair desse índice de absentismo? Complicado. Tem que construir um sistema de regulação de acesso que tenha governança entre município e estado. O estado tem que sair da zona de conforto e aceitar sentar com os municípios e criar um modelo de governança das regiões de saúde. Já tem pelo menos a tripartite em 2018.
fez uma proposta da criação das regiões de saúde. Tem uma resolução da tripartite publicada de 2018. E no início da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma nota, a nota número 24, em que ela propõe exatamente isso, quando nós começamos a discutir aquela coisa da fila única. Então, para contornar os problemas da fila única, a proposta que o Conselho Nacional de Justiça fez foi: vamos pegar a proposta de 2018 e criar as regiões de saúde. Então, existe um caminho. Falta vontade política de caminhar nesse caminho. Não é fácil, mas precisa caminhar nesse caminho. Tá aí o reinventar, né? As pessoas precisam se reinventar, né, Gonçalo? Precisam sair da zona de conforto, né, que a gente sempre esteve, né, para começar a criar coisas novas. Bom, a gente está chegando ao fim do painel, da palestra, né, do Dr. Gonçalo. Muitíssimo obrigada, Dr. Gonçalo, pela sua atenção, por emprestar o seu talento aqui para o BPS. Esperamos contar. A vontade é ficar aqui mais tempo, né, Marília? Conversando horas, dias. Uma série de assuntos aqui que, infelizmente, não dá tempo. A vontade é ficar. Muitíssimo obrigada mesmo. A gente terá outras oportunidades de conversar ainda sobre isso, né? A gente vai ter esse problema aí durante muito tempo ainda, né, para vivenciar, e que a gente consiga passar com tranquilidade. Muito obrigada. Parabéns e muito obrigada aí pela explanação. Muito obrigado a vocês por me darem essa oportunidade e estou à disposição sempre que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada, doutor Paulo.